Olá, meus queridos, minhas queridas irmãos e irmãs. A paz de Jesus Cristo, que excede todo e qualquer entendimento. Vamos continuar neste quarto vídeo, né? O quarto. Deus ainda está trabalhando em você. Meus irmãos e irmãs, quando nos entregamos verdadeiramente as nossas vontades, nossa vida no tudo e no todo, nas mãos de Deus, começa dentro de nós um processo de transformação. E esse processo, muitas das vezes, não acontece de um dia para o outro. Deus, ele trabalha no tempo certo e adequado, no momento certo, de maneira que sabe que será melhor para nós. Nós vivemos em uma sociedade onde tudo precisa ser imediato. Queremos respostas rápidas, queremos resultados rápidos, queremos mudanças instantâneas, mas Deus, ele trabalha de uma maneira totalmente diferente da nossa. Ele conhece o nosso coração, ele conhece nossas limitações, ele sabe quais áreas da nossa vida precisam ser tratadas. Às vezes, queremos que Deus mude as circunstâncias, mas Deus primeiro quer mudar a nossa maneira de enxergar as circunstâncias. Às vezes queremos que Deus retire a luta, mas Deus quer nos ensinar a vencer dentro da luta. Às vezes queremos que Deus mude as pessoas ao nosso redor, mas Deus começa mudando aquilo que está dentro de nós. Porque a verdadeira transformação começa em nosso interior. Uma pessoa pode mudar de lugar, mudar de aparência, mudar de ambiente, mas se o coração continua igual, a mudança será apenas externa. Deus não quer apenas uma mudança de comportamento. Deus quer uma mudança de coração. Deus quer uma mudança de pensamento, uma transformação, uma transmutação de pensamento. Deus, ele quer curar os nossos sentimentos e emoções. Ele quer restaurar a nossa identidade, que vai muito além de uma fotografia, de uma imagem. Porque muitas pessoas vivem presas, amarradas, né, a uma imagem que criaram ou que elas criam de si mesmas. Alguns pensam, eu sou assim, mesmo assim, não consigo mudar, nasci assim, vou morrer assim, pronto. Eu sempre fui desse jeito. Minha vida sempre será assim. Mas quando Deus entra na história de uma pessoa, o impossível começa a acontecer. A Bíblia nos relata, né, em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, né, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo ou se faz novo. Observe que a palavra não diz que a pessoa nunca teve passado, ela diz que o passado não precisa continuar governando sua vida. Todos nós temos uma história. Todos nós carregamos marcas, cicatrizes. Todos nós temos capítulos que gostaríamos de que fosse reescrita. Gostaríamos de voltar e escrevê-la novamente de uma outra forma, de uma outra maneira. Ou porque magoamos, machucamos, ou fomos magoados e machucados, enfim. Mas Deus não está interessado apenas no capítulo que passou ou se deixou de ser escrito, ou foi mal escrito por nós, pelas nossas más escolhas. Mas Deus, ele está interessado no capítulo a partir de agora e de hoje, que ele pode escrever daqui para frente. Meu irmão, minha irmã, entendamos que talvez tenhamos, como eu já disse, sido ferido. Talvez pessoas tenham nos machucado. Talvez alguém tenha destruído a nossa confiança. E talvez nós carreguemos palavras que disseram contra nós. Palavras como: você não vai conseguir, você não tem valor, você não serve para nada, você nunca vai mudar. E por aí vai. E olha que eu sei bem o que é isso.
Meus irmãos, tudo que eu estou escrevendo aqui, que eu escrevi, que eu estou aqui relatando nesse vídeo, 90% são experiências próprias minhas. Que eu gosto, que por isso que eu estou aqui transmitindo esses vídeos, para que possamos refletir juntos daquilo que Deus faz, como está fazendo em mim. Então, sobre tudo isso aqui que eu acabei de dizer aqui, não é? É preciso lembrarmos de uma coisa, que a palavra das pessoas não é maior do que a palavra de Deus. O mundo pode colocar rótulos sobre você, sobre mim, sobre cada um de nós, mas Deus nos chama pelo nome. O mundo, o mundanismo pode nos lembrar de nossos erros, de seu, do meu, dos nossos, enfim. Mas Deus, ele nos oferece perdão, misericórdia, piedade, compaixão, graça. O mundo pode enxergar as nossas limitações, mas Deus enxerga o propósito que ele tem para cada um de nós e que ele tem colocado sobre nossas vidas. Por isso, pare, meu irmão. Paremos de olhar sempre para aquilo que nos fez perder ou que te fez perder. E comecemos, ou comece você a olhar para aquilo que Deus ainda pode fazer. Mas para isso é necessário tomarmos uma decisão. É necessário sairmos da acomodação. É necessário sair daquele lugar onde sairmos, né, do lugar de tristeza. Sairmos do lugar do medo, sairmos do lugar da falta de esperança, que tentam nos manter presos, prisioneiros, aprisionados, enjaulados. Meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos e minhas queridas, Deus quer te levantar. Mas você também precisa dar o primeiro passo. Talvez o primeiro passo seja muito simples. Talvez o primeiro passo não seja tão simples. Talvez também o primeiro passo seja levantar da cama, abrir a janela, tomar um banho, vestir uma roupa diferente, organizar seu ambiente, voltar a conversar com pessoas, voltar a buscar de corpo, alma e espírito a presença de Deus, voltar a ler a palavra, voltar a orar. Pequenos passos podem nos levar a grandes mudanças. Não desprezemos os pequenos passos, os pequenos começos. Uma grande caminhada começa com o primeiro passo. E esse primeiro passo precisa ser dado hoje. Agora. Nesse momento. Não amanhã. Não depois. Não quando tudo estiver perfeito. Porque muitas das vezes esperamos melhorar para depois buscarmos a Deus. Mas é justamente o contrário. Precisamos buscar a Deus e começar a buscar a Ele agora, pois só Ele tem o poder de fato de fazer com que as coisas realmente melhorem como gostaríamos que o fosse. E outra, muitas das vezes o melhor de Deus não é aquele melhor que nós imaginamos. Talvez você diga, eu não sou digno de me aproximar de Deus. Mas deixe-me dizer algo. Ninguém no planeta, na face da Terra, se aproxima de Deus porque é perfeito. Nós nos aproximamos de Deus porque precisamos dele, a nossa alma, o nosso espírito precisa dele. O doente procura o médico. O cansado procura descanso. O perdido procura direção. E nós, que nos encaixamos em tudo isso, procuramos Deus porque precisamos de salvação, de cura, de transformação. Jesus, ele veio justamente para aqueles que reconhecem que precisam dele, necessitam dele. Ele não veio para aqueles que acham que não precisam de nada. Ele veio para restaurar vidas, ele veio para curar corações, ele veio para libertar pessoas, e é por isso que Deus quer trabalhar em você assim como está trabalhando em mim. Mas também é necessário que façamos as mudanças necessárias que cabem a nós. Se existe algum ambiente que andamos que estão destruindo a nossa vida ou a sua vida, enfim, espiritual, afaste-se.
Se existe amizade que estão levando você para caminhos errados, reavalie. Se existe hábitos que estão afastando você de Deus, tenha coragem de abandonar. A verdadeira liberdade existe nas escolhas que fazemos. Muitas pessoas querem ser livres, mas continuam enchendo a mente com aquilo que destrói. Precisamos continuar, ou melhor, precisamos cuidar daquilo que entra no nosso coração, daquilo que entra em nossos ouvidos, daquilo que vemos com os nossos olhos. A Bíblia nos ensina no livro dos Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Aquilo que você vê influencia, aquilo que você ouve influencia, aquilo que você alimenta dentro de você influencia. Por isso, procure coisas que aproximam você de Deus. Leia a palavra, escute mensagens que edificam, tenha momentos de oração, busque boas companhias que te levem a Deus, alimente sua alma com aquilo que traz vida. Não permita que a escuridão tenha mais espaço do que a luz de Cristo, porque você foi criado para viver uma vida de propósito, com propósito e em propósito, e esse é o de Deus, para nós, pois é o melhor. Você não nasceu apenas para sobreviver, você não nasceu para, mas você nasceu para experimentar da presença e da existência viva de Deus em você, com você, através de você. Você nasceu para ser um transformador e ser um milagre na vida de outrem. Você nasceu para testemunhar da graça de Deus, e que a graça de Deus ela é capaz de restaurar aquilo que parecia perdido. E eu digo isso por experiência própria e exemplo próprio. E talvez este vídeo ele tenha chegado até você exatamente neste momento em que Deus quer te lembrar, eu ainda estou trabalhando na sua vida. Eu ainda não terminei a obra em você. Levante-se, caminhe, confie. Eu estou contigo em todo o tempo, em todo momento, em toda hora, em todas as circunstâncias da sua existência. Desde que você foi gerado no ventre da sua mãe até os dias atuais, eu estava, eu estou e continuo ao seu lado. Reflita nisso. E vamos para o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Em nome de Jesus.